planejado ter começado hoje. Porque hoje é o momento, é a oportunidade que passa na sua frente, diante dos seus olhos. Amanhã, daqui a 1 ano, 5 anos, 10, 20 anos, pode não ser tempo mais para resgatar aquilo que você hoje tem a oportunidade de resgatar ou de recriar. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando da sua jornada como mãe ou como pai, né? Mas aqui eu dirijo muito o meu conteúdo para as mães em específico. A gente não precisa repetir a história que a gente viveu, se este é o seu caso. A gente não precisa continuar frustrada, cansada, exausta, cansada de usar de grito, de palmada, de ameaça, de castigo, porque eu sei que isso cansa. Não é isso que a gente quer. Eu sei que você deve se perguntar, mas quais alternativas eu tenho? Meu filho não me obedece, minha filha não me escuta, minha filha está agressiva, eu não sei mais o que fazer com meu adolescente, né? E, enfim, existem alternativas, existem formas da gente educar que não precisam chegar ao ponto, né, de situações que sejam desrespeitosas e que te machuquem como mãe. Porque eu não conheci ainda uma mãe que me diga, eu gosto de agir assim. A maioria fala pra mim, eu fiz isso, mas não era isso que eu queria. Eu fiz isso com meu filho, eu me sinto muito culpada, eu me sinto uma péssima mãe. Né? Eu fiz isso, funcionou, mas foi desgastante. Né? Eu castigo, Joana, porque é a forma que meu filho obedece. Né? Mas nunca ela diz que essa é uma forma prazerosa que essa mãe usou. Porque não é, não é. Nós aprendemos a fazer e agir dessa forma. E nós realmente, e eu digo nós porque eu pensava assim também, a gente acredita que, de fato, quando a gente faz essas coisas, a gente está ajudando nossos filhos a serem pessoas melhores. Mas o fato é que hoje nós sabemos os grandes males que isso pode trazer para o futuro, para a vida dos nossos filhos. O quão perigoso isso pode ser. Né? Os impactos que isso pode trazer. Na autoestima, né? Maior suscetibilidade a ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, relacionamentos, se envolver em relacionamentos abusivos, violência doméstica, envolvimento com drogas, enfim, N outras questões aí. Né? N outras. Se a gente olha para a nossa própria infância, né? E a minha grande missão é ajudar mães a se reconectarem com a sua própria história, revisitar a sua infância, curar as feridas, né? E conseguir, com tranquilidade, com serenidade, com sentimento de gratidão, abraçar tudo aquilo que foi, tirar os aprendizados daquilo e escrever uma nova história. A gente não precisa repetir aquilo que aconteceu com a gente, né? Porque hoje é muito importante que a gente consiga se conscientizar de que talvez a forma que a gente esteja fazendo com nossos filhos não seja melhor e talvez ela não funcione. Ela funciona de imediato porque a criança tem medo, a criança se assusta, ela não quer perder o seu amor. Tudo que a criança quer é se sentir aceita, importante e amada. Inclusive, ela pode tentar essa aceitação, esse senso de importância, de valia e obter esse amor das maneiras mais equivocadas possíveis. Né? De maneiras que a gente inclusive acha, como que essa criança está tentando ser aceita se ela só me irrita? Mas a criança tem outra maneira de se comunicar. Né? Então é importante que a gente se conscientize das formas que a criança se comunica também. Né? Para que a gente busque um relacionamento que seja muito mais tranquilo, harmonioso, gostoso, que é uma maternidade, que você possa viver a maternidade de uma maneira mais leve. Né? E aí eu te pergunto, daqui a 20 anos, sei lá, 25, 30 anos, você abre a porta da sua casa. Quem é o adulto que chega na sua casa? O seu e a sua filha, quem é esse adulto que chega na sua casa? Para quem é essa pessoa que você recebe? Como é que é o relacionamento de vocês? Seu filho confia em você, se sente à vontade o suficiente? Tem não só para agora, mas
para frente. O que você almeja? Que adulto é esse? É respeitoso, é amoroso, ele sabe se comunicar com tranquilidade, ele não é ansioso, ou ela não é ansiosa, ela é feliz, ela se envolve com pessoas que a jogam para cima, empurram ela para cima e não para baixo, né? Relacionamentos saudáveis. Quem é esse adulto? Olha o peso da responsabilidade que a gente carrega como mãe e pai, né? E aqui, eu repito isso muito, aqui não é sobre se sentir culpado e muito menos culpar a nossa história. Culpar os nossos pais, culpar nossos avós que fizeram com nossos pais, que fizeram com a gente. Não é sobre nos sentirmos culpados, é sobre nos conscientizarmos, é sobre olharmos para os fatos. Hoje nós temos fatos e dados que mostram, provam. Não existe até o momento, não conheço, se tiver me mandem, não existem pesquisas que mostrem efeitos positivos a longo prazo de qualquer forma de educar que desrespeite, humilhe, castigue, ameace, que cause medo, dor nas crianças. Não achei ainda. Agora, existem sim diversas provas, evidências, estudos que mostram os benefícios de você criar de uma outra forma ou que mostram os malefícios de você criar na base da dor, da punição, do medo, da ameaça, né? Então, é muito mais sobre a gente se conscientizar e nos fortalecermos como mães também, porque eu tive a minha história. O que eu faço hoje pode ser um reflexo, e muitas vezes é um reflexo do que eu vivi, das crenças que eu desenvolvi lá no passado, na minha história, quando pequena, né? E que eu fui carregando ao longo da minha vida. E naturalmente eu vou repetir isso com meus filhos. Então é muito importante a gente olhar para a gente primeiro, né? Aquela coisa que a gente ouve muito, né? Quando tá no avião, colocar primeiro a máscara de oxigênio em você, no caso de emergência, depois na criança. Porque sim, você precisa se cuidar, estar bem, olhar para você. Por que que aquela reação do seu filho te causa isso? É tão tratamento do seu filho te causa uma irritabilidade excessiva e você não consegue se controlar, não consegue se acalmar. Né? Então, é por isso que é importante a gente olhar para dentro da gente também. Né? Quantas vezes a gente entra em disputa de poder com as crianças, com nossos filhos? Crianças são apenas crianças. Elas estão em desenvolvimento, elas não sabem ainda se comunicar e se expressar, né? Não tiveram desenvolvimento cognitivo ainda, não tem esse amadurecimento ainda, né? Para conseguir fazer as coisas da forma que a gente gostaria, da forma que a gente faz. É um aprendizado, né? Então, quando eu falo de disputa de poder, eu mesma já me peguei nessa situação. E tem muito a ver com a nossa história, né? Com a forma que a gente cresceu, como que a gente entendeu os padrões das coisas, né? A lógica, né? Dos relacionamentos. Então, por isso que eu digo que é importante a gente olhar para dentro da gente como mãe também, né? Muito importante.